Sim, hoje eu vim falar sobre a importância da escuta na comunicação. E aí você está se perguntando, escuta? Sim, da mesma forma que esse ruído me atrapalhou a ouvir a minha música, a curtir aqui o meu som, da mesma forma, muitas vezes, uma escuta que não acontece de maneira eficiente, um ruído em excesso na comunicação pode atrapalhar demais que esse processo seja efetivo. E eu quero falar sobre isso com você agora. E às vezes você está pensando aí, mas ela está falando sobre escutatória? Sobre escutação, não é comunicação e oratória? Ela não está confundindo o termo? Veja, quando eu penso em competência comunicativa, quando eu penso num bom comunicador, eu preciso considerar duas habilidades muito importantes, a fala e a escuta. E eu quero começar esses módulos aí falando sobre a escuta, até porque eu vou dedicar vários módulos para falar só sobre comunicação. Então eu quero iniciar te contando algumas curiosidades e te dando algumas informações a respeito desse processo de escuta, que é tão importante na comunicação. Olha, a primeira curiosidade é, nós falamos em média 225 palavras por minuto, mas nós conseguimos ouvir até 500 palavras, ou seja, vai muito também da nossa intenção de ouvir o outro, da nossa escuta ativa, considerando o nosso interlocutor. A segunda informação que eu quero te passar é uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Essa pesquisa mostrou que nós lembramos de 25 a 50% daquilo que nós ouvimos. Então vamos lembrar aí de uma conversa com o nosso amigo, com algum parente, no nosso ambiente de trabalho. Se eu for pensar 10 minutos dessa conversa, nós prestamos atenção menos da metade daquilo que é dito. Eu acho esse dado alarmante. Então vamos começar a observar a nossa escuta e a prestar atenção mesmo no nosso processo de escuta durante uma comunicação e durante uma conversa aí entre as pessoas. O que será que nós temos feito? Como será que tem sido a nossa escuta do outro? Isso é algo que a gente precisa começar a analisar. A terceira informação e dica que eu quero te dar é: a atenção do outro, ela realmente é uma condição disputada e valorizada. Então, hoje em dia, o que as pessoas mais querem é que o outro esteja atento àquilo que ele está comunicando. E como nós temos agido enquanto comunicador? A gente tem tido a capacidade de mostrar um interesse genuíno na comunicação do outro? A gente realmente tem uma escuta ativa a ponto de estar interessado nas pessoas, estar interessado no que o outro vai me contar, no que o outro vai me dizer? É algo também que a gente precisa pensar a respeito. A quarta informação é de um autor que chama Stephen Covey. Ele diz exatamente assim, ó: a maioria de nós não ouve com a intenção de entender. Nós ouvimos com a intenção de responder. E essa frase é muito forte, porque a comunicação não é o que nós falamos, mas é aquilo que chega no ouvido do outro, aquilo que o outro recebe da nossa comunicação. Muitas vezes nós nem ouvimos aquilo que o outro quer dizer, a gente já tem a necessidade de responder, de justificar, e tudo aquilo que nós vamos comunicando ao longo dessa conversa permeia pelos valores dessa pessoa, permeia pela cultura, pelo aquilo que ele tem de visão do mundo ou de visão sobre aquele assunto, sobre as expectativas que ele coloca no interlocutor. Então pense, realmente a gente tem ouvido com a intenção de entender o outro, com a intenção de considerar aquilo que o outro coloca para mim? E a quinta e última dica e informação que eu quero te passar em relação à escuta é uma frase de Calvin Coolidge, que eu acho que faz todo sentido nesse processo de escuta. Ele coloca assim que nunca ninguém perdeu uma oportunidade de emprego por saber ouvir. E por que eu coloco isso? Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados em falar bem, na proposta de ter uma comunicação que melhore, que mude a nossa vida pessoal e profissional. Inclusive, a proposta desse curso não leva em consideração que o processo de escuta é tão importante quanto o processo de comunicação. A doutora Mara Bilal fez uma pesquisa muito interessante em que ela avaliou líderes e as habilidades de escuta e de fala desses líderes. O que foi observado? Primeiro que o bom líder, ele sabe ouvir.
Isso aí, se você for pegar no seu exemplo, pessoas que você considera que são exemplos de liderança para você, você vai ver qual é a capacidade dele ouvir e considerar a opinião do outro, até para que ele seja considerado um bom líder. Mas nessa pesquisa ela avaliou 5 competências importantes de escuta e 5 competências de fala. E o que ela observou foi o seguinte, que os melhores líderes tinham uma pontuação maior nas habilidades de escuta do que nas habilidades de fala. Já pensou nisso? E olha só, ela pontuou essas 5 habilidades de escuta e eu quero falar sobre cada uma delas agora. Vamos falar agora sobre esses 5 comportamentos de escuta importantíssimos para um bom líder? O primeiro que eu quero falar é um bom líder, uma pessoa que escuta, ele tem que realmente prestar atenção nas habilidades e nas informações verbais e não verbais do interlocutor. Então, quando eu sou um bom líder, que tem uma capacidade de escutar o outro, eu realmente consigo fazer uma leitura. A fala dele muitas vezes vai me demonstrar cansaço, muitas vezes vai me demonstrar que eu tô desconfortável com aquela situação. Às vezes o corpo vai me mostrar que eu tô agitado, o semblante que eu tô extremamente insatisfeito ou inquieto com uma situação. Um bom líder tem a capacidade de escutar no outro as habilidades verbais e não verbais. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. O segundo comportamento importante de escuta é demonstrar um interesse genuíno no que o outro está dizendo, naquilo que é dito. Bill Nye tem uma frase muito bacana que diz que todos que nós vamos conhecer na vida, todos que vão passar por nós, têm algo para nos ensinar, sabem algo que nós não sabemos. Realmente nós temos demonstrado um interesse genuíno na fala do outro, nós temos demonstrado realmente que aquilo que o outro está me comunicando é importante, é diferente, é algo que pode acrescentar na minha vida. A terceira habilidade importante da escuta é deixar o outro falar sem interrompê-lo. Para pessoas que são muito comunicativas como eu, muitas vezes isso é uma habilidade dificílima, mas nós precisamos deixar o nosso ego de lado. Um dos terapeutas que fala um pouquinho sobre psicologia comportamental, Scott Peck, ele afirma que a escuta verdadeira requer deixar o ego de lado. E eu acho essa informação, essa afirmação sensacional, porque é realmente isso. Eu entender que a conversa, que a comunicação, que o diálogo não é uma oportunidade de autopromoção, mas é um momento também para eu considerar o outro e saber o momento de falar e o momento de ouvir. A quarta habilidade importante da escuta é memorizar fatos ou comportamentos do outro e usá-los de forma ativa em algum momento oportuno da comunicação. Então, por exemplo, o nome da pessoa, por exemplo, alguma parte da comunicação de algo que ela citou sobre a sua vida e você pode mencionar, olha, da mesma forma que você mencionou que você passou por isso, eu também passei por isso em algum momento. Olha, lembra que você me disse que gostava muito de tal coisa? Então, eu me lembrei que mencionar trechos, mencionar coisas importantes que o outro relatou, mostra que você estava ouvindo ativamente aquilo que ele queria colocar para você. E em quinto e último ponto de habilidade de escuta, e que eu acho que talvez seja mais difícil para algumas pessoas, é receber críticas, feedbacks e sugestões. Entenda que isso faz parte do processo de escuta. Muitas vezes o outro te critica, te dá sugestões, feedbacks, e isso serve para retroalimentar a sua comunicação e de repente trocar algumas coisas, de repente modificar alguns padrões. Encare isso de forma positiva e no sentido de oportunidade de você parar, observar, analisar se aquilo realmente faz sentido e isso gerar um ponto de retroalimentar a sua comunicação para que você possa modificá-la e fazer de uma forma mais empática, mais assertiva e que considere mais o outro. E para terminar esse assunto de escuta, eu quero indicar para vocês um livro que chama 3-Minute Presentation, de David Beckett. Vou colocar aqui o livro para vocês, uma imagem dele também. Ele fala um pouquinho sobre empreendedores e em preparar esses empreendedores para um pitch de sucesso. E ele coloca assim, a frase dele que eu acho muito brilhante: pessoas talentosas com grandes ideias podem nunca ser ouvidas. É por isso
que as habilidades de comunicação são tão essenciais. E aí agora nós vamos falar mais a fundo sobre as habilidades de comunicação, melhorar as suas habilidades de comunicação para que realmente as pessoas tenham interesse em ouvir você, em considerar aquilo que você está dizendo. E para isso você precisa sim treinar para ser habilidoso, ter uma comunicação de sucesso e de impacto. Mas lembre-se sempre de considerar o outro, de escutar o outro, de sentir se realmente a sua fala está interessante, se a sua fala está aproximando o outro daquilo que você quer falar. Não fale para as paredes, não mire um ponto fixo no fundo do palco e olhe para aquele ponto. Faça contato com as pessoas. Observe sinais de sono, sinais de cansaço, cruzar os braços, a expressão de tipo, ai, não aguento mais essa pessoa falando. Essas impressões, enquanto eu falo, enquanto eu estou ouvindo o que o outro está me comunicando, me faz assim, poxa, vamos lá, Júlia, então cria uma dinâmica, faz algo mais prático, fale algo de forma que as pessoas se interessem mais. Não fale e desconsidere a reação do seu público, porque eles é que vão ditar a forma como a sua comunicação deve caminhar. Considere as pessoas. E para isso eu quero terminar com um poema lindo, uma frase linda de Rubem Alves, que diz o seguinte: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na escuta que ele termina. E aí eu vou juntar isso com uma frase do Dr. Roberto Chiniachik, que diz: quando estiver no palco, fale para brilhar, mas quando estiver fora do palco, escute com o coração. Pensem nisso e agora vamos à nossa parte mais prática aí. Beijo, gente!